Fala comigo, jogador caro, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Tá acostumado a todo dia pegar as melhores dicas comigo? Então vamos lá que hoje o vídeo aqui é coisa séria. Tá chegando agora, não aguenta mais falando pra você: vem pra bolsa esportiva, vem pra bolsa esportiva, tia Denise, tia Denise. Não sabe o que é bom? Hoje eu vou mostrar aqui pra você, sem defender um lado, sem defender o outro, vou mostrar aqui as vantagens e as desvantagens, tanto da Bet365 quanto da Betfair, que são as duas aí maiores, a maior casa de apostas hoje do mercado, que é a Bet365, e a maior bolsa esportiva hoje, que é a Betfair. Então você já se inscreve aqui, deixa seu like nesse vídeo e bora que hoje eu vou começar a falar tudo, desvendar tudo que tem por trás dessas duas grandes empresas aí, principalmente empresas, né? Falando em termos empresariais aí, vocês vão entender o quão grande é a Bet365 e a Betfair hoje para as apostas esportivas. Então começando aqui, galera, pela Bet365, a queridinha da galera aí, pra mim, ela tem hoje um layout maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que coisa linda esse layout da 365. Todo verdinho, pra mim que sou palmeirense, gosto, me sinto bem aqui. Ali as odds, né, tudo em amarelinho, tudo bonitinho. Você vê que é fácil, né, de entender, de compreender o que a casa tá mostrando, né. Tem as contagens. Aqui na 365 você tem a transmissão, ó. Transmissão em tempo real disponível. Inclusive eu uso muito a 365 para acompanhar o vídeo de diversos jogos. Aqui dentro também você conta com um radar super bacana. Isso falando sobre futebol, né, galera? Vou dar um foco aqui hoje em futebol e vou dar uma pincelada aí na diferença de mercado, né? Então aqui a gente tá olhando, ó, escanteio, cartão vermelho, amarelo. Vocês veem aqui que os mercados a gente tem de uma maneira muito fácil e tranquilo de se entender, né? Partidas aqui mais de 6,5 gol, o jogo tá 4-2 ali. Então aqui seria para sair mais um gol, né? E o menos é para não sair nenhum gol, né? Essas linhas quebradas, pra quem não sabe, depois eu vou explicar num próximo vídeo. Se você não sabe, já comenta aqui: pô, Pedro, me explica o que é esse 6,5, 5,5 aí, que esse é só o primeiro, depois a gente vai aprofundar legal dentro dessas casas. Pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês? Você sabe quanto que a Bet365 lucra por ano? Dá uma olhada nisso aqui. A Bet365 fatura mais de 2 bilhões de dólares por ano. Em 2008, ela faturou 280 milhões. Então, assim, a Bet365, galera, ela lucra o que é um absurdo. Por quê? Porque ela é uma empresa muito competente. A 365, se você é um chipster muito bom, consegue lá na Europa precificar preços de maneira muito assertiva, você tem grandes chances aí de se tornar um odd maker. O que é um odd maker? É o cara que precifica os eventos. Então você imagina que esse evento aqui, ó, eu abri um qualquer que a gente tava aqui, tá 1.006 aqui agora nessa vitória de 4-2. Isso aqui, quem determina, ele é um odd maker e um sistema que tem por trás da 365 que ele sempre calcula. E nesse caso aqui, por que eu mostrei o lucro para vocês? Esse sistema que é contra as casas de aposta é sempre você contra uma dona, né? No caso aqui da 365 é a Denise Coates, né? Ela é a fundadora aí da Bet365. Você já deve ter ouvido algum grupo de tips aí brincando sobre isso, né? Paga Denise, me paga, etc. É sempre por causa disso. A Denise, ela é fundadora da Bet365, é uma das empresárias que mais lucra, né? Então, assim, a gente já entendeu que a 365 é uma casa, né? Então, você contra a casa, então quando você tá numa casa de aposta, você tá jogando contra ela. Então, o que acontece? Todo mundo fala: pô, você sempre vai perder, você sempre vai perder. Por quê? Os odd makers e o sistema, né, o banco de dados das casas, elas informam, digamos assim, que em determinado jogo, aquele time tem 50% de chances de vencer. E você teria que receber uma odd 2 para ser lucrativo nisso, né? A cada 100%, 50 você vai ganhar, você teria que ter uma odd 2. O que a Bet365 faz? Ela te coloca uma odd de 1,90, de 1,85, para que no longo prazo você venha a ter prejuízo. Então é o que a gente fala, independente da onde você tá apostando, devido à precificação da 365, você vai ter aí no longo prazo prejuízo na grande maioria das vezes. A gente vai falar um pouquinho mais como dá para também mudar isso. Uma outra vantagem da casa de aposta. Imagina que a casa de aposta, ela foi feita para trazer a galera recreativa, né? Então você vê aí muito anúncio em time de futebol, em publicidade, televisão. Então ela tem uma aposta mínima muito boa. A maioria das casas de aposta aceita até centavos ali, R$1 como aposta mínima, né? Então isso ajuda demais. Uma outra vantagem que as casas de apostas têm, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, né? Dia 30, então eu vou abrir aqui esse jogo que vai ter hoje, do Fluminense
e Flamengo, né? Você pode aqui, por exemplo, criar a aposta. Então você consegue fazer com muita facilidade múltiplas, né? Que é o que o pessoal gosta. Por exemplo, o Flamengo ganhar na partida, mas no primeiro tempo terminar empatado. Então ele cria uma super odd ali, os gols. Você pode colocar o primeiro time a marcar o Flamengo e cruzar com outra oportunidade. Eles fazem muito chute. Quantos chutes, por exemplo, o Gabriel Barbosa vai dar no gol? Quantos chutes o Fluminense vai dar no gol? E você consegue criar com uma facilidade ali muito bacana a aposta. Por quê? Eles querem que você realmente crie isso, porque é muito mais difícil você ter um banco de dados sobre tudo isso e acaba realmente sendo uma aposta recreativa, né? Então é nisso que a 365 ganha dinheiro. Tanto que quando você tem um bom padrão de apostas, um padrão normal, pô, o cara dividiu a stake ali em 100 unidades, ele sempre entra nessa faixa de odds, sempre nesse tipo de jogo, com uma stake assim, e passa a ser lucrativo, você tende a ser limitado, que é o que o pessoal fala. Então imagina que você é dono de uma casa de apostas, você tem um cara que é lucrativo, a casa não quer você lá dentro, então ela te convida gentilmente a sair, a se retirar ali, limitando as suas apostas, né? Isso que também é um outro problema de diversas casas de apostas, principalmente as menores. A 365 em jogos grandes, você consegue ter uma liquidez bem bacana, mas, por exemplo, é muito difícil você ver um apostador da 365 com stakes de 50, 100, 200 mil reais, porque a casa de aposta te limita a essa liquidez, né? Ela deixa uma liquidez menor ali. E uma vantagem que você encontra na 365, pô, Pedro, só tem desvantagem? Não é possível. Tem, galera. Por que muita gente faz muito dinheiro na 365? Com tudo isso dela abrir mercado, imagina que ela quer abrir jogo, ela quer ter tudo, ela quer que você tenha esportes virtuais, tênis, futebol, galgos, ela coloca várzea. Por que é normal você ver tantos tipsters de várzea, de escanteio, lucrando assim, absurdos nisso? Porque o que acontece? Surgem os especialistas. Então, por exemplo, imagina que um jogo do interior que muitos tipsters investem, estudam e conseguem ter ali uma notícia que a 365 não consegue prever, porque ela precifica o mercado de acordo com dados. Então ela não consegue, às vezes, um desfalque. O tipster é normal ele, às vezes, ter o tipster que é especialista, conseguir se adiantar ao mercado e pegar uma odd de valor ali. Por isso que às vezes o pessoal sabe, é muito normal você escutar falando, pô, mas esse grupo de várzea tem liquidez? Por quê? A 365, a hora que ela olha que ela tá tendo uma desvantagem naquilo ali, que tá entrando muito dinheiro, ela começa a limitar e começa a fazer algumas defesas, né, digamos assim, para que essa pessoa não lucre tanto. Por isso que, assim, tipsters de alto valor, de uma banca muito grande, dificilmente consegue trabalhar em várzea. E, galera, grande que eu falo, não é uma stake de 5, 10 mil, não. Quando você vai pra Europa, você vai pra fora, é normal você ver tipster comum trabalhando com 10, 15, 20 mil euros. Então, assim, quando o pessoal fala que, olha, tô com uma stake gigantesca, é óbvio que pra maioria das pessoas, 99% dos apostadores não trabalham com stakes acima de 5 mil reais. Então você vai conseguir trabalhar ali de uma maneira tranquila, nem 1.000. Na verdade, tem muita gente que trabalha aí com stake baixinha. Então, assim, você vai conseguir fazer dinheiro, você vai conseguir trabalhar de uma maneira tranquila nos escanteios, na várzea, mas saiba que você não vai, por exemplo, conseguir entrar na várzea lá num jogo que só tem na Bet365 com uma stake aí de 200 mil reais. Isso aí você esquece que você não vai conseguir. E a 365, ela já tem radares, porque ela entende o quê? Que um cara que tá com uma stake tão alta dessa é porque ele é lucrativo. Então ela mesmo já fica de olho e tende a fazer uma limitação mais rápida nesse tipo de conta, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Você entendeu aqui as vantagens e as desvantagens da 365. E agora a gente vai pra queridinha dos traders, a Betfair, né? Essa aqui é a minha casa, é aqui que eu trabalho. Pra quem não sabe, falando de novo, eu sou trader. Ano passado aqui na Betfair eu entreguei mais de 180% de rendimento. Tô à frente do grupo Elite lá da RTB. Quer saber um pouco mais? Olha aqui embaixo, tem o link do meu grupo. Lá você pode trabalhar comigo todos os dias. E também o HotGo, que é o maior indicador de overs aí que eu mando aqui pra você trabalhar na Betfair. Mas o Overgoals você também consegue trabalhar lá na 365 e desenvolver os seus métodos. A gente trabalha com escanteio lá também e é muito bacana. Então, galera, você já se inscreve aqui, deixa o like e vamos lá. Qual que é a diferença da Betfair? Galera, a Betfair não é você contra ela, e sim você contra outros traders. Então, ó, vou mostrar, eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre backlay lá na frente, tá? Que são esses quadrinhos, tá vendo? Tudo aqui, ó. Vou abrir esse jogo aqui do Manchester City, por exemplo, ó. Tá vendo que aqui tem, ó, vitória do Burnley. Aqui seria uma aposta a favor do Burnley e aqui uma aposta contra. Manchester City, a favor e contra. E o empate, a favor e contra. Então, o que acontece? Eu vou fazer um vídeo, você quer ver um vídeo sobre backlay, o que significa, como lucrar, o que entender? Deixa aqui embaixo, comenta, que é pra gente fazer um próximo vídeo falando sobre isso. Mas na Betfair, resumindo, pra mim entrar aqui no Manchester City a favor dele, eu preciso, isso aqui lucrando 1,24. Eu preciso que do outro lado tenha uma pessoa colocando 24 para ganhar 100, falando que o Manchester City não vai ganhar. Então,
repetindo, imagina que aqui, ó, mod 1 em 24, eu tô colocando 100 para ganhar 24. Só que para mim entrar no mercado não é a casa de apostas, não é a limitação, não é a liquidez, não é nada disso que vai me impedir. A liquidez sim, porque eu preciso de uma pessoa do outro lado lá falando que aceita esse 24 para 100. Então você entendeu a diferença? Enquanto a casa de apostas tem todos os seus mecanismos, seus odd makers para precificar um evento, quem precifica o evento na bolsa esportiva são os traders. Por quê? Se tem muito trader querendo colocar um 1,24 aqui, mas não tem ninguém querendo aceitar um 1,24 na aposta contra, significa que para a maioria dos traders esse lei a 1,24, que seria o apostar contra o Manchester City a 1,24, não tem valor. Então ele começa a falar, não, eu aceito a 1,25, aceito a 1,26, isso vai rolando essa negociação até que se determina um mercado que se fique justo aqui para isso. Então aqui a gente entende que não é você contra a casa, né? E sim você contra outros traders, deixando dessa maneira muito mais justa, digamos assim, a precificação, né? Não que não seja possível lucrar na precificação da 365, é sim possível, mas aqui em termos de preço a grosso modo é muito mais justo dentro da casa de aposta. Mas Pedro, peraí, se é eu contra a casa de apostas, como que a Betfair ganha dinheiro? Galera, a Betfair ganha dinheiro em toda aposta que você faz. Por quê? Sempre aqui tem um vencedor. E sobre esse vencedor, a Betfair já desconta na fonte uma comissão que começa a partir dos 6,5%. Então, digamos aqui que você apostou na vitória do Manchester City, colocou 100 reais para lucrar 24, lucrou os 24. Sobre esses 24, você vai ter deduzido aí a sua comissão e o perdedor não paga nada, né? Então, sempre o vencedor paga a comissão da Betfair. Então, a Betfair está interessada aí nas comissões. Então, para isso, ela quer um sistema sempre muito rápido, com entradas e saídas rápidas e com alta liquidez. Então a gente pode olhar aqui, ó, esse jogo vai acontecer daqui a 3 dias e ele já tem aqui uma liquidez de 269 mil reais. Então vamos abrir aqui um jogo que vai acontecer, digamos que hoje. Eu vou colocar aqui, ó, pra gente dar uma olhada, aqui as promoções. Eu vou colocar um jogo aqui com data de hoje, o próprio jogo que a gente tava analisando na própria Bet365, que é o jogo do Flamengo e Fluminense. Vamos ver como é que tá esse jogo de dinheiro. Ó, esse jogo ele já tem 42 mil reais. Normalmente, galera, um jogo aqui do brasileiro, ele tem em torno de $500 mil, isso momentos antes da partida começar. Dentro da partida é normal, aqui em partidas do brasileiro você vê aí em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, e na Europa é absurdo, você vê isso aí em euros, né, 2 milhões de euros, 5 milhões, isso sem contar em Champions League, etc. Então assim, você tem uma liquidez absurda aqui dentro, então assim, você vai ter uma stake aí de 300, 400 mil reais e você consegue trabalhar nesses jogos grandes. É óbvio que a Betfair também trabalha com jogos menores, mas não em tão vasta quantidade como a 365, a gente pode ver aqui agora, acontecendo jogos aí, ó, abri um jogo aqui da série D da Itália, que tem aqui 9 mil reais de liquidez e você pode trabalhar nesse jogo de uma maneira tranquila. Então isso foi a Betfair explicando para vocês as vantagens e as desvantagens. Falando aí um pouquinho sobre mercados, né? O que a Betfair, bolsa, trabalha? A gente pode acompanhar aqui, ela tem todos os esportes que a 365 também tem, né? Os esportes, corridas de galgos, cavalos, tanto que tem muitos traders bons que trabalham em galgos, né? E a gente vê a diferença. Aqui você consegue fazer um trade, né? Que digamos que é pegar ali, entrar e sair de uma maneira muito rápida na Betfair, e na 365, digamos, para os galgos, a gente consegue aqui alguns mercados que já não tem na Betfair, que seria a vitória ali do A versus B, né, que o pessoal gosta muito, dentre outras, os galgos e os cavalos não são a minha especialidade, mas a gente vê que aqui na 365 você tem uma variação de mercados, né, um leque de mercados aí muito grande, principalmente o mais famoso é esse A versus B, que na Betfair a gente não encontra. Então na 365, digamos, tá tendo uma corrida lá com 6 cavalos, ele coloca ali o A versus B, né, que seria, por exemplo, corredor 3 versus 5. Então ele dá determinadas odds entre esses dois. Só que na Betfair você não consegue fazer um trade ao vivo, que é tal uma corrida ali, você vê pelo seu método, né, entrada de dinheiro, você entrar e sair de uma maneira bem rápida. Então assim, a grande vantagem aqui da Betfair é que você consegue fazer entradas e saídas muito rápidas. Você pode ver aqui o mercado correndo, vou mostrar pra vocês ao vivo, ó. Esse jogo Caronese aqui da Série D da Itália tá vencendo, né? Então a gente vê que, por exemplo, você pode fazer esse back Caronese a 1,30 e depois de alguns minutos você já fechar aí a 1,29, 1,28 e lucrando exatamente aqueles dois ticks. Na 365, você até tem a opção de cash out, mas o pessoal fala, ele com uma desvantagem muito grande para quem tá fazendo. Tanto que muita gente desenvolve métodos aí de coberturas, né? Fazendo apostas a favor de outra equipe, etc, com um cálculo para poder lucrar. Eu tentei ser rápido aqui e deixar aí as principais diferenças entre a Betfair e a 365. Eu vou colocar alguns vídeos após alguns dias aqui. Me fala aqui embaixo o que mais você não entendeu, o que mais você quer entender sobre isso, sobre esse mercado, quais são aí as suas principais dúvidas sobre a Betfair, sobre a Bet365, o que você achou que faltou nesse vídeo. Você se inscreve, deixa seu like aqui e já comenta me falando o que você quer ver no próximo vídeo sobre as casas de apostas versus as bolsas esportivas. Valeu, galera!